Olá, Meg. Ah, agora Oi, sim. Dani. Você Olá, tá me olá. escutando? Tá me Tô ouvindo? sim, Legal? perfeito. Tá legal. E você, como é que tá aí o áudio? Tá ótimo. Show de bola. Algumas pessoas que já estão aqui com a gente falou que tava mudo. Pessoal, dá um feedback aí pra gente, se o som melhorou, se vocês estão ouvindo legal. Daniel, já te agradeço mais uma vez por ter topado essa conversa tão importante, Imagina. né, sobre saúde mental. É um tema que tem se popularizado, isso é muito positivo, né, mas é importante também falarmos cada vez mais sobre isso, fomentarmos mais a discussão e apontar alguns caminhos, né? Eu acredito que é importante apontar algumas direções saudáveis para essa discussão, né? Pessoal, bem-vindos, Rafa, Ana, Tárcio, Helena, todos aqueles que chegaram. Convida os amigos, nós estamos começando agora, conversar um pouquinho sobre fatores de risco e proteção para a saúde mental. Fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Os nossos comentários aí estão abertos e vocês podem ficar à vontade para estar perguntando as dúvidas de vocês, algumas questões que vocês ouviram e queiram que a gente converse um pouco. Nós queremos deixar esse espaço muito aberto para vocês. Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, Daniel. Se apresenta aí para o pessoal. Vamos lá. Aliás, eu é que preciso agradecer, Mari, pelo convite, tá? Pela confiança em abrir esse espaço para a gente poder compartilhar essas ideias. Bom, eu sou de São Paulo. Eu me formei em 2016, meados de 2016, em psicologia. De lá para cá, eu atuei no setor da educação, no setor social, onde eu estou atualmente, também no setor clínico e, eventualmente, oferecendo palestras e capacitações para instituições, escolas, empresas, enfim, comunidades. E então, sem querer querendo, 100% com os pés no trabalho em saúde mental, então, desde o período da faculdade. E, bom, para quem não sabe, uma curiosidade é que a gente está podendo se conversar ao vivo pela primeira vez. É verdade. Conheci a Mariana através do contato do Bruno Porreca, que é um outro psicólogo também, e a gente estava fazendo um curso junto. Ele foi meu tutor num curso da ABC2, e a partir do contato dele a gente pôde trocar algumas figurinhas para chegar, enfim, no surgimento dessa ideia de hoje. Sim, muito bom. Para quem não me conhece, né, me chamo Mariana Lourenço. Falo muito de música aqui no meu perfil, mas conversando aí com o Daniel, achamos importante levantar essa discussão. Para quem não sabe, também sou formada em psicologia, me formei no final de 2016 e desde então venho atuado na área clínica. Na época acadêmica, tive um contato com a área jurídica, com a área educacional também, mas após a formação, me ingressei aí de cabeça na área clínica, onde atuo até então. E é uma satisfação poder receber vocês, repito mais uma vez, e que vocês fiquem à vontade, falo mais uma vez para que vocês lancem as perguntas, comentários, para que a gente possa conversar. Mas antes de tudo, um ponto importante, Daniel, para a gente começar a falar aqui, é sobre saúde, né? Fala-se sobre saúde mental. Para quem não sabe, o janeiro, né, é lançada a campanha do Janeiro Branco, onde muitos profissionais, tanto da psiquiatria quanto da psicologia, fomentam essa discussão sobre saúde mental. Assim, houveram um ciclo grande de palestras, de lives, de publicações específicas para incentivar as pessoas, né, a conhecer sobre saúde mental. Mas fala-se bastante, saúde mental, eu quero ter saúde mental, né, é importante ter saúde mental, mas vamos dar um passinho atrás, que vai ser muito importante, que é falar o que é saúde. Queria ouvir de você, Daniel, vamos lá, começar por esse ponto, assim, definindo um pouco os caminhos do que é saúde. Perfeito. Vamos lá. Ainda não há um consenso sobre como definir saúde da melhor maneira possível, mas
há pistas do que a gente pode entender que saúde signifique. E, atualmente, o termo mais aceitável para definir o que é saúde envolve não só a ideia de ausência de doença. Não é porque eu não tenho algum tipo de doença ou adoecimento que significa que eu sou alguém saudável. Mas saúde passa pelo completo estado de bem-estar ou de equilíbrio biológico, psicológico, social e, mais recentemente, a gente adicionou, a Organização Mundial da Saúde adicionou o conceito de bem-estar espiritual. Então, nessas esferas da biologia, do nosso estado emocional, psicológico, da nossa interação social, do nosso aspecto interpessoal e também do nosso estado de espiritualidade, nós podemos extrair aquilo que nos conduz ao conceito do que saúde significa. Então, é importante pensar em como a gente cuida desses diversos aspectos da nossa vida, como eles podem se manter em equilíbrio, ou naquilo que a gente chama de homeostase, que é estabilidade interna, para, enfim, poder sentir ou desenvolver esse estado de saúde, ou de qualidade de vida, enfim. Então, saúde, pelo menos a partir desse conceito, significa que ela envolve um conjunto de fatores. Ela envolve múltiplos elementos que fazem parte da nossa vida, não só interiores, mas exteriores, envolvem fatores que estão além de nós e que colaboram para nos manter num estado de bem-estar e de equilíbrio. E essa perspectiva é tão importante, né, Daniel? Porque, de certa forma, a saúde, quando fala-se de saúde, pelo menos eu penso em exemplos aqui da minha casa, né? Quando fala, vamos cuidar da saúde, nós já pensamos em marcar uma consulta médica, fazer o velho check-up, né? Eu não sei se aí em São Paulo se fala dessa maneira, mas o mineiro já é meio desconfiado. Então, assim, vamos fazer um check-up, né? Exame de sangue, todos os exames fisiológicos, porque se o corpo está bem, isso já dá uma tranquilizada, né? É importante, né? Não estou falando dessa maneira para falar que não deve fazer, pelo contrário. Devemos saber, sim, como está o nosso organismo, biologicamente falando. Mas essa visão integral do ser humano, né, que é um ser espiritual também, é um ser que é biológico, que é psicológico, que é social, né, tudo isso de uma forma integral, é importante para que se pense nesse equilíbrio, em fomentar, de fato, a saúde. Então, a saúde mental é a saúde integral do sujeito, né? Não é só a saúde da mente, mas um corpo que não está saudável, ou relações sociais e todas essas vivências em comunidade talvez não estejam tão equilibradas. Não adianta só ter a ausência de doenças, né? Esse conceito mais amplo veio para romper um pouco com essa visão que se tinha de que ter saúde era não ter nenhum tipo de doença. Por mais que você não tenha relações saudáveis, por mais que psiquicamente você não saiba lidar muito bem com as suas emoções, com as questões existenciais, mas se o corpo está bem, eu estou saudável. Essa visão integral que você comentou, ela quebra totalmente, né, esse paradigma de que a ausência de doenças é sinônimo de saúde. É importante trazer isso, porque acaba encorajando as pessoas a não cuidarem somente do corpo, né? Eu acredito que um dos ganhos de se discutir saúde mental é fomentar também um cultivo da sua saúde emocional, psicológica, existencial, né? As suas relações sociais também, né? Eu gosto muito do termo tecido social, né? Porque faz essa analogia com o corpo. Tem vários tecidos ali entrelaçados que se conectam e funcionam juntos, né? A relação social ela também precisa desse movimento, desse investimento para que ela tenha essa função mesmo, né? Que nós dizemos aqui de não só nos ajudar a lidar com as nossas próprias emoções, mas também nos formar moralmente, eticamente e até amorosamente, vamos dizer assim. Né? A gente precisa dessas relações de cuidado para se constituir. E esse conceito integral ele é muito importante. E da mesma forma como ele é multifacetado, né, pensar os fatores também, tanto de risco quanto de prevenção, vai por um caminho multifacetado, né? Não existe só um fator de risco, como também não existe só um caminho para a prevenção. E vamos entrar nesse ponto, assim, como que as pessoas podem localizar fatores de risco
que podem intervir diretamente aí na sua saúde. Perfeita essa colocação. E é justamente partindo dessa definição, pelo menos a mais aceita, de saúde, como um estado de bem-estar que parte desses múltiplos fatores, que a gente vai poder identificar os fatores de risco e os potenciais recursos que vão nos ajudar a prevenir eventuais problemas relacionados com a saúde mental e saúde emocional. Então, fatores que a gente precisa prestar atenção porque podem ser potenciais elementos de risco para a nossa saúde emocional. Por exemplo, o contexto em que a gente está. Então, imagina só, um contexto político, econômico, social, cultural, que está à mercê de catástrofes, de violações de direitos, de problemas, enfim, de desigualdade, de conflitos, pode ser um contexto potencializador de riscos para a nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Da mesma forma, você tem, por exemplo, fatores biológicos, e muita gente ignora isso, não vê associação entre a fisiologia, o estado fisiológico, e a nossa saúde emocional. Mas pensa bem, né? Como é que você reage, por exemplo, quando você está com fome, quando você está com sede, quando você está cansado, quando você está doente? Eu lembro do comercial de uma guloseima que falava, olha, você não é você quando você está com fome. E isso é verdade, porque a nossa fisiologia, a qualidade do bem-estar do nosso corpo, impacta diretamente na forma da gente pensar, na forma da gente sentir as coisas, de processar as informações e de responder a elas. Então, ele tem uma associação direta com o nosso estado interior. Não à toa, as pesquisas mais recentes na área da neurociência, por exemplo, mostram que o nosso cérebro não está restrito, ou a nossa mente não está restrita ao órgão cérebro. Ele se estende para o nosso corpo e, a partir das sensações que nós temos nos nossos órgãos e nos nossos membros, nós também desenvolvemos certas respostas que vão estar associadas com as nossas emoções. Algumas emoções, alguns estados de ânimo, algumas respostas comportamentais vão estar diretamente vinculadas àquilo que a gente sente no nosso corpo também. Eu acredito que existam outras possibilidades de fatores que podem influenciar no risco e no cuidado da nossa saúde mental. E eu vou jogar a bola para você também, Mari, poder falar mais alguns para a galera que está escutando a gente, vendo a gente aqui. Sim, esse ponto é muito interessante, né? Porque quando nós pensamos nos fatores de risco, eu me recordo e eu acho importante, porque muitos que estão assistindo a gente podem ter crianças em casa, e eu acho importante falar sobre isso, né? Porque às vezes, mesmo tendo criança em casa, elas podem ficar, dependendo da atenção que nós damos para o desenvolvimento dela, em uma situação de negligência. Quando eu falo negligência, não é necessariamente o abandono, assim, vou deixar essa criança na rua, mas até de não dar o suporte adequado, né? Seja em todas essas facetas que nós dizemos, né? Biológica, social, espiritual, psicológica. E pensando nesse contexto, principalmente pandêmico, né, que nós temos vivido, a queixa de muitos adultos que nós vemos é a questão da má alimentação. Eu estou comendo muito porque estou ansioso. Mas eu fico pensando também nas crianças, né, que acabam ali também vivenciando isso de uma forma diferente e com muito menos recursos que um adulto, né? Muitas das vezes a gente pode acabar negligenciando aquela irritação que tá excessiva. Esse menino tá birrento demais, sem abordar de uma forma saudável todas essas demandas novas que eles estão apresentando, né? E isso pode ser um fator de risco, porque pode desencadear uma série de dificuldades mesmo para essa criança que está em pleno desenvolvimento e formação, e negligenciar a abordagem disso, né? Trazendo aí a negligência de um modo geral, pode ser considerado um fator de risco, porque você não aborda como deveria todas essas questões que acaba vivenciando assim, né, no dia a dia. Não só no contexto pandêmico, mas no dia a dia, né? Eu acho importante falar dessa questão da pandemia, porque acaba que a motivação para o cuidado volta mais uma vez para a questão do corpo, né? Eu tenho que, se eu levar para sair essa criança, ela vai ficar bem. Eu não preciso conversar, eu não preciso estimular cognitivamente, eu não preciso ensinar para ela algo que tem a ver com sentido e significação da vida, ainda que na linguagem daquela criança, né? Dependendo do nível de desenvolvimento que ela está.
Mas eu acho importante trazer esse aspecto também, porque um dos grandes efeitos da pandemia, né, além do home office, foi o fechamento das escolas. E essa questão de olhar para as necessidades da criança também, enquanto um ser humano que está ali vivenciando todo esse turbilhão, como nós adultos, né, mas com muito menos recursos assim sociais, psíquicos, né, biológicos até também. E eu acho que um dos fatores de risco também é essa questão da negligência. Trouxe esse exemplo da infância, né, porque convivemos com crianças, mas também até da nossa própria, né? Às vezes a gente não sabe identificar muito bem o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, não conseguimos ali, talvez com muita clareza, metabolizar, vamos dizer assim, né, as nossas vivências. E essa dificuldade também pode ser um fator disso, né? Talvez o termo negligência pareceu muito radical, mas eu trouxe no sentido de não dar uma resposta adequada para a demanda que se apresenta, né? Seja para um adulto, e como esse exemplo da criança também, que eu acredito que é importante trazer. Então, essa questão da negligência também é um fator, né, de risco, assim, que é importante não ignorarmos. Sim. Aliás, tem um outro fator que costuma ser bastante ignorado, pouco percebido pela maioria da população, mas nos atinge de forma igual, especialmente nesse momento da nossa vida, que está relacionado com o fluxo de informações e a nossa capacidade de filtrar conhecimento. Conhecimento pode ser uma faca de dois gumes, e especialmente no contexto da pandemia, a gente pode extrair um exemplo interessante disso, porque ao invés de pessoas usarem informação e conhecimento, recorrerem à busca pela informação e pelo conhecimento para se sentirem mais seguras, para lidar com o contexto, aconteceu justamente o contrário. Pessoas se excederam na busca por informação, às vezes até abriram mão de buscar informação correta, informação em fontes confiáveis para aderir às fake news, e isso fez elas se apavorarem, perderem a cabeça e adotarem medidas até desnecessárias, né? Quem não viu em algum canto desse país pessoas se amontoando para comprar um montão de papel higiênico que não ia servir para nada? Então, o fluxo exagerado de informações, o consumo excessivo de informações pode gerar um descontrole, pode gerar o medo, e o medo é um agente persuasivo, porque faz a gente pensar que se a gente não fizer tal coisa, vai acontecer aquilo outro. E então, quando a gente deixa de prestar atenção no quanto a gente consome informação, no sentido que o consumo dessa informação precisa ter para nós, a gente corre o risco também de deixar nossa saúde mental, nossa saúde emocional à mercê. Então, é essencial, como um fator de proteção da saúde mental, aprender a filtrar ou controlar o fluxo de informações para que elas não nos afoguem, para que elas não excedam o nosso limite, a nossa capacidade, e ao invés de nos manter seguros, como elas deveriam, como é o papel delas, nos sobrecarreguem e nos deixem mais preocupados do que se a gente não tivesse informação nenhuma. Exatamente. E é até paradoxal, né? Porque a informação ela é tão importante, mas em contrapartida, quando se está tão imerso, né, principalmente diante das fontes de onde vêm essas informações, né, pode trazer tanto dano. Então, algo que é positivo, mas que também pode trazer tanto dano, né, para a nossa vivência, é importante ter essa atenção, né? Por isso que também nós nos propomos a falar sobre fatores preventivos, né, pensando que o sujeito é esse ser, né, multifacetado, integrado. Então, da mesma forma que os riscos são uma realidade, a prevenção também é uma possibilidade que traz aí essa homeostase, né? Eu gosto dessa palavra porque dá essa ideia, de fato, de um equilíbrio, né? O equilíbrio, ele potencializa a forma como nós respondemos às nossas demandas e às nossas vivências no mundo. E você falou sobre essa questão do filtro das informações, né? Quanto é importante que, da mesma forma que nós entendemos que estamos submersos aí no mundo cheio de informações, eu tentar filtrar, né, cada vez mais essas informações é importante, né? Estabelecer alguns critérios que você, minimamente se conhecendo, consegue levantar aí alguns indicadores, né, que podem filtrar o seu acesso a determinadas informações, né? Porque tem gente que acaba tão sobrecarregado que vai para um outro extremo, né? Eu uso muita rede social e vejo algumas pessoas falando, a ignorância é uma bênção, né? A alienação é a melhor coisa que tem.
essa internet é uma terra de ninguém. E, de fato, existem casos que nos sinalizam esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, né, dessa vivência. Mas é possível um caminho aí no meio, né, vamos dizer assim. E falando de prevenção, né, eu gosto muito de ressaltar esse fator que é a nossa rede de apoio, né? São as nossas relações, sejam elas familiares, de amizade, relações comunitárias, né, com o seu bairro, com a sua igreja, né? Aqui em Minas, nós temos essa cultura muito tradicional da religião, né? E lembrando também que quando falamos de espiritualidade, né, Daniel, não estamos restringindo essa vivência da espiritualidade somente a uma religião ou algum segmento específico, né? Gostaria até que você falasse um pouco dessa questão, porque quando se fala que o ser humano também é espiritual, dá um pouco de conflito, assim, às vezes, para algumas pessoas, porque pode acontecer de uma pessoa não ter uma determinada religião e pensar, então, não vivencio espiritualidade, então eu não sou um ser humano que tem esse aspecto da condição humana. Como é que é isso? Pois é, vamos falar sobre isso. A Jéssica perguntou aqui, quando a gente estava falando sobre fluxo de informações, sobre como fazer isso. Né? Acredito que um bom primeiro passo, antes de entrar na questão da espiritualidade, um bom primeiro passo nesse sentido, Jéssica, é poder estabelecer um limite de consumo dessas informações. Às vezes a gente não percebe o quanto a tecnologia tem moldado o nosso tempo de vida, o nosso tempo para as relações, o nosso tempo de investimento em desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente acaba cedendo tempo demais para ficar à mercê, exposto a conteúdo, a informação, a notícias, a vídeos, enfim, produções, e a gente acaba tendo pouco tempo para processar tudo aquilo que a gente está consumindo, de modo que a gente acaba atropelando uns limites que são invisíveis, mas que a gente precisa ter para nossas emoções. Então, por exemplo, a gente está rolando o feed da nossa rede social e a gente vai ver uma coisa engraçada, uma coisa muito triste, uma coisa muito séria, uma coisa muito alegre, tudo assim num intervalo de poucos minutos, e a gente não percebe, mas a longo prazo isso vai ter um efeito na nossa qualidade de vida, isso vai ter um impacto na nossa saúde emocional, e a gente precisa prestar atenção nisso e usar esse filtro como uma prevenção. Porque isso pode acabar cauterizando, né, anestesiando o nosso estado emocional, anestesiando a amplitude, a qualidade da nossa sensibilidade, inclusive da nossa empatia, e pode nos fazer, enfim, adoecidos, né? Adoecedores também, porque a gente pode adoecer outras pessoas a partir do nosso comportamento. Agora, voltando à questão da espiritualidade, muita gente associa ela com a religiosidade, mas elas envolvem dimensões separadas. Religiosidade envolve uma prática de vida, enquanto a espiritualidade é uma dimensão que está intrínseca, está envolvendo todas as pessoas. E a espiritualidade está relacionada com a nossa capacidade de dar sentido e significado para as coisas que nos acontecem. Então, através da nossa dimensão espiritual, a gente experimenta uma consciência em relação ao que a vida significa, o que as experiências significam, o valor que as experiências, que as vivências pelas quais a gente passa tem, e a partir disso a gente dá um caminho, uma direção para a vida. Um exemplo de espiritualidade não vinculada à religião está, por exemplo, no caso de uma atleta que fraturou a perna e teve que ficar alguns dias engessada, ficou internada, e ela ficou bastante entristecida, porque ela tinha estabelecido para si que em determinada altura do ano ela precisava fazer uma corrida que para ela era muito simbólica, era muito especial, ela se preparava durante boa parte dos meses para experimentar isso, e ela não ia poder fazer isso naquele ano. Então, olha só, ela atribuiu um significado, atribuiu um valor, ela deu uma dimensão toda especial para essa experiência que ela não pôde viver. Então, a espiritualidade está associada com essa capacidade de dar significado, de dar sentido, de experimentar essa busca pelo desenvolvimento pessoal. Então, está vinculada a essa questão, a essa dimensão. Claro que, quando a gente associa isso com a religiosidade, a gente entra numa dimensão toda nova, né, toda diferente. Muito bom, muito bom.
E essa questão da significação, ela é tão importante, né? Porque muitas das vezes, por conta do nosso corre-corre mesmo, né? A gente acaba vivenciando todas aquelas experiências durante o dia, durante semanas, vamos colocar aí até anos, né? Porque Uhum. cada pessoa tem a sua história de vida, e nós não paramos para avaliar mesmo, né? Como isso chega até nós. O que isso mobiliza das minhas emoções, dos recursos que eu tenho, dos recursos que eu não tenho, né? Pasmem, nós não somos totalmente completos, né? A gente não tem todos os recursos do universo para lidar com qualquer tipo de Exatamente. vivência. E isso não é necessariamente um problema, né? Isso pode apontar também para uma direção de crescimento. Tanto que, enquanto psicólogos, né, Daniel, é importante ressaltar isso também, que quando percebemos aí, enquanto pessoas, no nosso dia a dia, uma dificuldade, né, de lidar com algum aspecto específico, não só relacionado à doença, né? Ainda, infelizmente, há um estigma de buscar o psicólogo ou um psiquiatra, né? Nossa, ainda tem aquela visão de que é para uma pessoa que tem um transtorno, um sofrimento mental específico, mas às vezes até antes disso, né? Até como um fator preventivo, vamos pensar assim, já que até o desenvolvimento de um transtorno mental é multifacetado, né? Não tem só a questão Uhum. biológica, mas tem também aspectos ali sociais que podem ser gatilhos para alguns acontecerem, né? Então, talvez até como Uhum. uma prevenção, se você identifica algum tipo de vivência, alguma situação ali que você não consegue gerir da forma como você gostaria e entende como saudável, buscar ajuda profissional é essencial, né, Daniel? É importante tocar nesse Sim. aspecto, porque falar de saúde mental, fomentar o tratamento ou a relação terapêutica, né, pensando assim, é muito importante, porque isso acaba desmistificando também esse mito que ainda é muito forte para as pessoas, de que eu só busco a terapia, eu só busco esse tipo de auxílio psicológico profissional quando eu tenho um problema, assim, né? Quando às vezes a pessoa já está dando crises mais fortes, ou às vezes já até entrou com uma medicação e por recomendação desse profissional psiquiatra, acaba procurando, né, esse trabalho preventivo também, de identificar as dificuldades de lidar com alguma questão específica e buscar o auxílio antecipado, vamos dizer assim. Sim. É um dos objetivos da terapia. Claro que se a pessoa já está com alguma questão emocional, psicológica estabelecida, alguma questão mais grave, a terapia também vai servir como um processo de tratamento disso. Mas ela, especialmente, tem uma função que é ajudar a prevenir o surgimento de qualquer agravante emocional, psicológico e, além disso, num momento primário, ajudar a pessoa a desenvolver recursos que vão ajudar ela a evitar situações que possam futuramente comprometer essa qualidade de vida, o bem-estar. Eu gosto bastante da alegoria de que a terapia ela não vai te dar recursos que você já não tem em você, mas ela vai te ajudar a desenvolver aquilo que você tem dentro de você. É como descobrir, por exemplo, que imagina um carro, um aparelho bastante complexo, e que a gente não tem total consciência de como ele funciona, mas imagina um carro, né, em que o motorista não sabe que tem um freio ali, né? Ele não conhece muito de mecânica, não conhece muito como é que funciona um carro, e ele até então não sabe que existe um freio, mas o freio está ali dentro. Ele também funciona. Não sabe que tem uma marcha ré, ela está ali, ela funciona. Não sabe que tem um acelerador, ele também funciona. Não sabe que tem um airbag, um cinto de segurança. E da mesma forma, a gente tem uma série de recursos internos que talvez a gente não conheça por não ter tempo suficiente para ler o manual de instruções que está dentro de nós mesmos, e a terapia faz isso. Ela ajuda nesse sentido. Então, é importante pensar nessa função da terapia, enquanto uma oportunidade de acessar recursos internos. Tem muita gente que procura cursos e mais cursos de desenvolvimento pessoal, transformação, crescimento, mudança, autodesenvolvimento, e é impossível vivenciar crescimento pessoal, desenvolvimento, transformação de vida, sem antes passar por uma ampliação de consciência. Uma ampliação de consciência sobre quem a gente é, como é que está a qualidade das nossas relações com as outras pessoas, conosco, com o mundo ao nosso redor, sem entrar em contato com aquilo que os nossos sentimentos fazem dentro de nós. Aliás, isso tem
pouco a ver com o conceito de inteligência emocional, que também está bastante popularizado, todo mundo fala sobre, mas ninguém Exatamente. sabe exatamente como é que funciona. Os 5 pilares básicos da inteligência emocional são a capacidade de conhecer os próprios sentimentos, ou seja, nomeá-los, saber exatamente quais são, em que momento eles estão agindo em nós, poder gerenciar esses sentimentos, equilibrando eles, conhecer e ter empatia pelos sentimentos do outro, saber reconhecer as expressões emocionais que as outras pessoas estão sentindo, desenvolver relacionamento interpessoal a partir desse conhecimento dos sentimentos que as outras pessoas também estão desenvolvendo, e a automotivação, que é a capacidade de usar esses recursos internos a seu favor, a serviço do seu próprio desenvolvimento. Muita gente precisa entender bastante esses conceitos, e só pincelando, só dando doce aí, e tirando rapidinho para vocês ficarem com vontade, esses são alguns pilares. Exatamente. E é importante trazer esses termos, né, Daniel, que estão muito popularizados e muitas das vezes as pessoas não têm a compreensão de fato do que são, né? E quando você fala desses aspectos da inteligência emocional, com certeza amplia, né? Embora está introduzindo, assim, os pilares, né? Mas me chama a atenção quando você fala da questão dos recursos, né? Eu até falei aqui, né, que a gente, né, pasme, nós não temos todos os recursos, né? No sentido de que, de fato, nós não desenvolvemos todos eles, né? Como você falou, tem algumas coisas presentes já em nós, enquanto seres humanos, né? Na nossa própria condição psíquica, que com a terapia pode ser acionado, né? A pessoa pode ali, por esse processo terapêutico, acionar esses recursos de uma forma muito específica para desenvolver cada vez mais esses pilares de automotivação, de conseguir se orientar pelo que está sentindo, né? Às vezes as emoções vêm para a gente como um emaranhado, né? A gente não consegue nomear se é raiva mesmo, se é um estresse, se é efeito de um estresse, né? Às vezes esse autoconhecimento ele pode proporcionar um caminho muito diferente, né, do que a gente costuma fazer sem esse tipo de auxílio. Gostaria de estimular vocês, pessoal que estão ouvindo aí a nossa live, participando, agradeço demais por estarem conosco. Nós temos aí uma caixinha de perguntas, tem umas interrogações aí, a Jéssica mandou algumas pelo comentário, você também pode mandar, fique à vontade, mas tem uma caixinha com algumas perguntas para a gente, e chegou uma pergunta aqui para a gente, Daniel, eu acho importante colocarmos aí na roda para conversar, né? A Rafa Jennifer perguntou quando é decidido que o paciente precisa de medicação. Ótima pergunta. Obrigado pela participação. Bom, primeiro a gente precisa levar em consideração uma análise justamente de um conjunto de fatores que podem influenciar nessa necessidade de uso da medicação. E isso vai ser estabelecido a partir de um profissional médico, no caso, um psiquiatra. No caso da atuação do psicólogo, a ideia é oferecer esse trabalho de desenvolvimento de recursos internos, de fortalecimento de habilidades, de aspectos da personalidade, empoderamento de elementos pessoais e, claro, um trabalho de tratamento a partir de recursos psicoemocionais da pessoa. No caso do trabalho psiquiátrico, aí sim vai entrar todo um planejamento, toda uma atuação complementar em que o uso da medicação vai ajudar a pessoa a manter o equilíbrio suficiente, inclusive, para aceitar e se engajar nas orientações que ela vai receber na terapia com o psicólogo. Então, geralmente, essa decisão pelo uso da medicação vem a partir de uma análise de um conjunto de sintomas que estejam afetando a pessoa a partir de uma quantidade de tempo suficiente para dizer, olha, a partir desse tempo, dessa intensidade, desse conjunto de sintomas, a gente pode dizer que ela está sofrendo tendo, né, enfim, determinado transtorno, está desenvolvendo um quadro de saúde mental, de saúde emocional, e aí a partir disso vem a intervenção com medicação para ajudar a pessoa a ter equilíbrio suficiente para se engajar nas orientações que ela vai receber no trabalho psiquiátrico e no psicológico também. Sim, muito importante quando você coloca, né? Porque pode ser uma dúvida, né? Também da questão da medicação
e o psicólogo, né? O psicólogo, ele não prescreve medicação, porque ele não recebe a formação médica e também não tem a residência em psiquiatria para fazer esse tipo de trabalho, né? Mas o quanto que é importante essa atitude integrada, né? Tanto da psicoterapia, com o psicólogo, com o profissional habilitado, mas essa questão da medicação, do tratamento psiquiátrico, para que haja esse suporte, né? Há esse suporte biológico, orgânico, né? Porque é justamente aí que a medicação vai trazer esse amparo, enquanto a pessoa vai desenvolvendo também os seus recursos internos, psicoemocionais, como você trouxe, revisitando, né, o seu tecido social também de uma forma diferente, mais ali equilibrada, né? Porque ela vai ali estar lidando com as suas questões emocionais, com esse amparo biológico da medicação e vai se sentindo mais fortalecida até para investir nessa vivência social de uma maneira muito mais saudável do que antes, né? Lembrando também que, dependendo dos casos, né, Daniel, é importante falar que o uso da medicação pode ser temporário, né, dependendo das respostas que as pessoas desenvolverem, mas quando há um transtorno psiquiátrico, né, um sofrimento mental instalado, os transtornos, né, como a gente conhece como transtorno afetivo bipolar, entre outros, né, quando há estabelecido um diagnóstico, a medicação ela entra já de uma forma mais contínua, porque ela vai trazer essa estabilidade de fato que a pessoa não tem por conta do transtorno, né? E é importante ressaltar isso porque pode ser uma dúvida, né? Às vezes a pessoa pode pensar que vai usar o medicamento por um determinado tempo e vai parar, e às vezes é um caso que talvez tenha que continuar, né? E isso não é um problema, pelo contrário, é importante para que ela tenha qualidade de vida, caso haja um transtorno mental instaurado, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Aliás, né, Mari, muita gente tem uma ideia um pouco equivocada sobre a questão do transtorno mental. Muita gente associa, por exemplo, né, ansiedade, depressão, bipolaridade, com apenas como questões que envolvem apenas elementos internos, como pensamentos disfuncionais, como vivências de situações ruins que podem desencadear esses transtornos, e nem sempre é por aí. Às vezes um transtorno se estabelece a partir de um desequilíbrio bioquímico. Isso não é controlado pela quantidade de experiências boas ou ruins que a pessoa teve. Às vezes a pessoa vai ter até mais experiências boas ao longo da vida do que ruins. Isso não vai ser determinante do desenvolvimento de um quadro de saúde mental ou não. Da mesma forma, não basta, por exemplo, como alguns treinamentos prometem oferecer, desenvolver uma série de recursos, de estratégias para pensar positivo, para ser mais animado, enfim, para desenvolver um comportamento mais good vibes. Não é assim que funciona. De fato, alguns transtornos, por envolverem uma multiplicidade de fatores, vão depender também de questões da química corporal, da química do sistema nervoso central, da química produzida pelo cérebro, e isso não é absolutamente controlado, isso não está no controle consciente das pessoas. Por isso também a medicação é importante no sentido de ajudar como uma compensação, como uma regulação dessa questão bioquímica para ajudar a pessoa a trabalhar esses outros aspectos que aí sim estão no controle dela. Perfeito. Temos mais uma questão aqui, Daniel. Está dizendo assim, quando as informações não vêm de pessoas próximas, como filtrar, sendo que não temos o controle? Acredito que é o controle de acesso a essas informações, né? Tô entendendo dessa forma também. Aí, nesse caso, é importante pensar naquela ideia, né, de que nem sempre a gente controla o que acontece com a gente. Aí, nessa situação, a gente só consegue controlar o que a gente faz a partir disso que fizeram com a gente. Assim, eu não posso conter esse fluxo de informação, esse fluxo de dados, de conteúdos, de vivências, de experiências, de acontecimentos. Eu não posso controlar que seja questões econômicas, políticas, financeiras, sociais, culturais, tragédias pessoais, conflitos familiares, eu não posso controlar isso,
mas eu posso aprender a desenvolver uma resposta diferente para tudo isso que me acontece. Então, eu posso aprender a usar melhor os meus próprios recursos para, mesmo diante dessas situações ruins, ter, em algum nível, uma zona de manejo em que eu posso decidir como reagir a isso que está me acontecendo. E aí, nesse sentido, também, claro, um trabalho profissional, um trabalho terapêutico pode ajudar a desenvolver essas respostas, essa reação mais funcional, essa reação mais assertiva, mais positiva ou mais adequada àquilo que está acontecendo. Sim, isso é muito importante. Até voltando num ponto que você disse sobre a questão do estimular o comportamento good vibes, né? Tá tudo bem, foca no positivo. E isso acaba menosprezando também a questão da própria dificuldade, do sofrimento, que também são experiências que fazem parte da vivência humana. E muitas das vezes, por uma máxima social que é dita, né, de felicidade, de bem-estar, a gente acaba afastando, isolando vivências dessa natureza, né? Como se elas não tivessem parte na nossa vida, na forma como nós avaliamos os nossos próprios comportamentos, emoções, vivências, sendo que as dificuldades, né, elas são presentes, como você disse, né? Não tem muito como controlar um evento difícil, né? Ele simplesmente acontece, mas a forma como eu vou ali reagir é possível. E volto a encorajar a cada um de vocês, assim, que se identifica com essa questão de perceber um problema, perceber uma determinada situação de dificuldade, né? Que ali talvez você sozinho não está conseguindo gerir de uma maneira como você gostaria, ou de uma maneira saudável, que acaba demandando muito mais energia da gente, acaba se tornando maléfico, né? Vamos dizer assim, no sentido de trazer essa falta de equilíbrio para a sua saúde, né? Busca um profissional, é importante, pode te auxiliar bastante. Até essa questão do autoconhecimento, né? Que é uma outra palavra que é muito popularizada, mas também acaba sendo reduzida ao, eu me conheço, eu sei alguns limites meus, mas tem coisas ali que talvez a gente não vai saber 100%, né? Pensando nessa questão existencial, espiritual, no sentido de que a gente aponta para alguma direção, né? A existência humana aponta para alguma direção, e muitas das vezes a gente tenta, com um certo senso de controle, mapear e desenhar ali de uma forma muito estrita o nosso caminho no mundo, né? E não é muito por aí. Eu acho importante falar um pouco desse aspecto para que também auxilie a integrar de vez, né, essa condição, essa dimensão espiritual que é inerente do ser humano a essa visão que nós temos, né, tanto do biológico, do psíquico, do social, e ver aí essa definição do espiritual cada vez mais conectada, né, até para a gente atribuir sentido para essas vivências de sofrimento, ao invés de afastar, né? Não quero pensar, não quero falar sobre, muito pelo contrário, né? Revisita essas situações, se necessário, com auxílio profissional, para que você vá atribuindo novas significações, até mais saudáveis, para continuar seguindo a vida, né, da maneira mais saudável possível. Exatamente. Até me lembrei do conto da lagosta, né? Da historinha da lagosta. A lagosta é um animal mole que vive numa concha muito rígida. Então, conforme a lagosta vai crescendo, o corpo mole dela vai entrando em atrito com a concha que é rígida, e isso começa a gerar uma dor a tal ponto que ela precisa se desfazer da concha durante algum tempo, se tornar até vulnerável aos predadores, enfim, mas a fim de dedicar um tempo para construir uma concha melhor, maior e mais adaptada ao seu formato, né, diferente conforme ela se desenvolve. E se a lagosta vivesse numa sociedade como a nossa, cheia de anestésicos, de analgésicos emocionais, né, talvez ela não sentisse a dor da primeira concha, mas talvez também não saísse dela. Então, para nós, é importante pensar aqui, antes do término, pensar que nem sempre é funcional, nem sempre é positivo abrir mão de reconhecer quando alguma coisa está fora de ordem, quando alguma coisa não está indo bem,
nem sempre é funcional e positivo deixar de entrar em contato com sentimentos que nem sempre são gostosos, mas que podem nos ajudar a nos conhecer melhor, a conhecer outras facetas de nós mesmos e nos ajudar a se desenvolver. Com certeza todo mundo, ao longo da vida, planeja um caminho reto na direção daquilo que quer ser. Mas a gente sabe que não é assim, existem vários percalços. E a verdade é que quando a gente olha para trás, percebe que se não fossem esses percalços, a gente não se tornaria melhores, mais fortes, mais resilientes e mais preparados para lidar com problemas que surgem no nosso presente também. Então, um outro fator de prevenção e cuidado da saúde emocional envolve justamente a capacidade de entrar em contato, criar músculos emocionais para lidar com esses sentimentos quando for necessário entrar em contato com eles. Perfeito. Hoje é dia 29 de janeiro, né? O janeiro está praticamente finalizando, pensando aí nessa campanha do Janeiro Branco, mas a nossa intenção foi essa, né, Daniel? Enquanto profissionais também, de estar falando, deixando a nossa contribuição para essa reflexão e para esse incentivo, né, em ver a saúde como uma prioridade, né, não só algo que deve ser buscado por determinados ideais, padrões que nós ouvimos por aí, né, mas é porque é necessário para a nossa condição saudável esse equilíbrio, né, de todas essas dimensões humanas que nós falamos aqui. Quero te agradecer demais por ter feito essa conversa comigo, com cada um que está aqui assistindo a live com a gente. Foi muito bom te ouvir, trocar um pouco nessa conversa. Quero te agradecer muito, Daniel. Imagina, eu que agradeço você. Foi maravilhoso compartilhar esse momento, aprender também, trocar essas ideias, essas experiências, conversar e compartilhar com o pessoal também que participou. Foi show de bola aí durante o encontro. Então, é isso, gente. Obrigado por esse espaço, por essa oportunidade. Só deixando, né, contato, tô aqui no Instagram por esse contato que vocês estão vendo e eventualmente lançando conteúdo pelo canal Daniel M. Dias. Daniel M. que é Maris, meu sobrenome, M. Dias, pelo YouTube. Convido vocês para conhecerem, conversarem e quem sabe a gente atualiza esses papos também, não só por aqui pelo Instagram, mas por lá também, Mari, tá? Já fica o convite devolvido para você também. Oh, vai ser uma satisfação muito grande poder contribuir, poder conversar sobre saúde mental. E é isso, te agradeço muito. O pessoal está pedindo para deixar a live salva, né? Nós vamos salvar, deixar no IGTV aí para vocês ouvirem novamente, compartilhar com as pessoas queridas. E é isso, pessoal. A campanha do Janeiro Branco está se finalizando, mas levantar e incentivar as conversas sobre saúde mental, sobre saúde de modo geral, dessa forma integral que nós falamos, né, se faz muito importante. Espero que nós possamos fazer mais lives, né, se vocês gostaram e querem outras conversas, vá lá no Instagram do Daniel, fala com ele, fala aqui comigo também, que a gente se ajeita para poder ter outro momento desse com vocês, né? Fica assim. Então, pessoal, um forte abraço para vocês. A gente sabe que esse momento continua sendo desafiador para todo mundo, mas permaneçam firmes, contem com a ajuda uns dos outros, da gente também, e vamos ampliar essa rede, tá? Assim como a gente abriu esse espaço, a gente vai ficar feliz em poder compartilhar com outras pessoas. Enviem comentários, sugestões, ideias, críticas, perguntas, e a gente vai acompanhar o vídeo depois para responder vocês na medida do possível. E é isso, gente. Saúde mental continua a se cuidar, não só no momento da campanha do Janeiro Branco, mas o ano todo. Forte abraço para vocês, tudo de bom e até uma próxima. Até uma próxima. Pessoal, boa noite, Daniel, e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.